Senhoras e senhores, boa noite. Desejo boas-vindas a todos, especialmente aos meus colegas vereadores, Roseli De Luca Pizzolo, Salésio Lima, Obadias Benones, Miguel Pierini, vereador Júlio Kaminski, que eu vejo que também já chegou. E convido para dar início a essa audiência, convido para compor a mesa a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Roseli De Luca Pizzolo. O coordenador do grupo de trabalho 5G, Vertical Smart Cities, representante da ACAT, Fernando Oliveira. Logo entra. A Caroline Calegari, membro do Comitê de Usuários de Serviços de Telecomunicação da Anatel. E representando o Executivo Municipal, o ex-vereador, diretor de Desenvolvimento Econômico de Tecnologia e Inovação de Criciúma, Aldinei Potelec. Destaco e agradeço ainda a presença das seguintes autoridades: Leonardo Peters, gestor de unidades de negócios da Unifique; Luiz Eduardo Daruz, gerente de Relações Institucionais da Telefônica Vivo; Marcelo Repeto, diretor regional da Claro; Marciano Carniel, gerente de marketing da Claro; Márcio Martini, gerente de engenharia da Claro; Daniela Malucci, gerente de unidades regionais, Regional Sul da Unifique; Frank Guimarães, supervisor comercial da Unifique da Grande Criciúma; Haroldo Frigo Júnior, vereador de Nova Veneza; Tiago Mutini, vereador de Uruçanga; Carol Salvaro, vice-presidente regional sul da ADVB; Edgar Uzui, consultor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da ABO2O, Associação Brasileira Online to Offline; Tiago Marangoni, presidente da CDL Criciúma; Renato Costa, representando a diretoria da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Criciúma; Luciano Formentin, vereador de Morro da Fumaça; Pedro Luiz de Favre, vereador de Cocal do Sul; Mauro Paes Correia, presidente do colegiado de TI da ANREC; Augusto Mandelli, representando a Associação de Jovens Empreendedores de Criciúma; Felipe Dordetti, vereador de Forquilinha; Rodrigo Dias, vereador de Lauro Miller; João Paulo Cúnico, vereador de Nova Veneza; Valmir Cabral, gerente do SESI Senai e coordenador do Comitê de Implantação do Centro de Inovação aqui de Criciúma; Lindomar Catani, vereador de Lauro Miller; Laênio da Silva, vereador de Morro da Fumaça; Jorge Guglielmi, vereadora de Morro da Fumaça; Jadna Rodrigues, vereadora de Siderópolis; Guilherme Coan, vereador de Lauro Miller; Júlio Kaminski, como eu já destaquei, nosso vereador aqui em Criciúma; e o Kleber Afânio, gerente institucional, representante da operadora TIM. A Câmara Municipal de Criciúma realiza nesta noite audiência pública com a finalidade de conhecer a tecnologia 5G e a importância da adequação da legislação municipal para Criciúma receber os investimentos necessários. O instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno, e destaco ainda que esta audiência pública virtual está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, youtube.com/Câmara Criciúma. Dando prosseguimento à presente audiência, ressalto que, conforme o regimento interno do Poder Legislativo, a audiência terá duração máxima de 2 horas, devendo encerrar às 21 horas. Dividiremos a audiência em 4 etapas. A etapa 1, a ACAT apresentará a tecnologia e principais tópicos de debate, dúvidas e mitos por até 20-25 minutos. A etapa 2, a Unifique, empresa que venceu o leilão do governo federal, apresentará cerca de 10, 15 minutos, o cronograma de instalação em Santa Catarina, haja vista que até julho deve ser instalado em Florianópolis e depois segue para o interior. Na etapa 3, teremos um espaço de cerca de 5 minutos para cada uma das 3 empresas, Vivo, TIM e Claro. E a última etapa, que vai ser praticamente a nossa segunda hora de audiência pública, para questionamentos, onde os inscritos poderão questionar os convidados ou passar suas impressões. Aqueles que tiverem interesse
em fazer seus questionamentos, podem passar ao Eduardo ou ao Davi, que o Eduardo está aqui, o Davi que está lá na porta também, e eles vão passando para mim e a gente vai organizando uma sequência de questionamentos. Então, já dando prosseguimento diretamente ao que interessa, eu convido o Fernando da ACAT para que faça a sua apresentação. Obrigado, vereador. Obrigado a todos pela presença. Nós tínhamos um passador. Ele passa por aí? Sim. Então, o objetivo da CAT, né, nós criamos um grupo de trabalho dentro da vertical de Smart Cities da CAT. A CAT é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. É uma associação da indústria, de principalmente software e tecnologia aqui de Santa Catarina, que decidiu, através dessa sua vertical, criar esse grupo de trabalho com dois objetivos. Inicialmente, fomentar junto aos municípios de Santa Catarina a adoção e a preparação para o 5G e, ao mesmo tempo, ajudar na preparação das indústrias de tecnologia de Santa Catarina que desenvolvam soluções, aplicações e produtos para serem usados não apenas aqui em Santa Catarina, mas também exportados Brasil e mundo afora. Eu atualmente também sou CEO da Ditec, uma empresa do grupo SCC, e que cuida de tecnologia e desenvolvimento de inovação aqui no estado. Sou membro da Câmara das Cidades 4.0 em Brasília, membro do Comitê Gestor do Brasil em Transformação, que busca capacitação das cidades para o seu futuro, e membro da Poly Angels também, um grupo de investidores anjo, principalmente em startups em São Paulo. Pode passar. Aqui um pouco de história, né? Acho que é importante a gente primeiro explicar como é que nós chegamos ao 5G, né? Historicamente, como é que a gente começou e onde nós estamos e até para onde vamos. Isso foi a primeira chamada celular no mundo, Nova York, em 1973. O inventor foi Martin Cooper, na Pacific Bell, hoje em AT&T. Ele ainda é vivo, né? O telefone pesava 2,5 kg e a bateria durava 20 minutos. Então foi a primeira chamada. E de lá nós evoluímos muito. Pode passar? Então, desde o 1G, 10 anos depois, onde a gente só conseguia falar ao telefone, solução ou tecnologia analógica, até que 10 anos depois, no 2G, nós já poderíamos mandar mensagens de texto, e aí começamos com a tecnologia digital. 10 anos depois, o 3G, onde a gente iniciou a possibilidade de navegação na internet. Mais 10 anos, o 4G, onde nós estamos agora, onde assim nós navegamos, assistimos vídeo, ou seja, foi uma grande mudança na nossa vida. Hoje todo mundo tem um smartphone, um aparelho na mão, que praticamente faz tudo. E agora, em 2020, o 5G, que é completamente diferente das outras tecnologias. A diferença é que nas outras, se quiser voltar um pouquinho só para o slide, ou seja, as outras foram uma espécie de evolução. O 2G, 1G nem tanto, mas o 3G foi uma evolução do 2, o 4 uma evolução do 3. O 5 é algo completamente novo. Ele é realmente ruptivo, ele traz novas funcionalidades, e aí sim é que começa a mudança de forma direta ou indireta em nossas vidas. Pode passar. Não ficou certo ali, não sei porquê, mas o 5G é basicamente um tripé, né? Nós temos 3 hexágonos ali com as 3 características que o 5G possui. A primeira característica é o que nós chamamos de Enhanced Broadband. A gente vai ter uma velocidade muito maior. Então a gente vai ter capacidade de chegar ao pico de 20 gigabits por segundo no nosso telefone ou na nossa casa. Pode ser estratégia de algumas operadoras levar a conectividade de altíssima banda larga através do 5G para dentro das nossas residências, possivelmente até substituindo ou complementando a fibra. E a gente vai ter velocidade sustentada durante essa transmissão. O segundo ponto é que a quantidade de dispositivos conectados naquela célula é muito grande. Então a gente vai poder, aí sim, ter a conectividade máquina-máquina, ou seja, dispositivos que se conversam entre si, trocam dados e possivelmente tomem decisões durante essa comunicação sem o nosso envolvimento. E o terceiro ponto é a alta confiabilidade. Ou seja, a gente vai ter a capacidade de ter confiabilidade de praticamente 100% nessa comunicação. Então, aplicações críticas passam a ser possíveis, como não são possíveis hoje no 4G.
E nesse ponto também a baixa latência. O que é a latência? É o tempo de resposta entre uma comunicação de dados. Então, aplicações em tempo real, que hoje não são possíveis, passarão a ser possíveis para a nossa utilização. E aí começa, na junção dessas três funcionalidades, a possibilidade de se ter aplicações que vão mexer com o modo que vivemos. Os futuros carros autônomos, as cirurgias à distância, a comunicação de diversos e milhares de dispositivos trocando dados para que possam automatizar as nossas atividades. Tudo isso passa a ser agora possível com o 5G. Agora não, temos aí um grande desafio pela frente, que é a sua implementação. Pode passar. Por isso. Pode passar, que a gente já falou todos esses. Pode ir. Ele deveria ter aparecido tudo de uma vez. Pode passar. Próximo slide, ele é basicamente uma segunda característica muito importante, que é a capacidade que o 5G tem de ter camadas. Ou seja, hoje o 4G ou o 3G é uma rede única. Então, todas as aplicações funcionarão da mesma forma, com a mesma característica. No 5G, nós poderemos dividir essa rede, essa infraestrutura, em camadas. E cada uma dessas camadas com níveis de serviço ou configurações diferentes. Eu, por exemplo, posso ter pendurado ou conectado ao 5G uma rede de comunicação crítica voltada à comunicação de forças de segurança. Bom, essa característica ela não precisa de muita banda, é uma comunicação por voz, mas eu tenho que garantir que ela esteja no ar o tempo todo, porque é a vida ou morte de um policial, de um bombeiro, de um agente de saúde. Então, nós podemos, dentro do 5G, configurar camadas distintas para diferentes aplicações. E aí vem o ganho para cada uma dessas possibilidades. A operadora aí tem uma capacidade de ter serviços diferenciados e cobrar por eles. Então você tem modelos de negócios diferentes que passam a trazer benefícios para quem usa e para quem provê o serviço. Pode passar? E aí o grande ponto, né? Ou seja, no ano passado, dia 4 de novembro, a Anatel promoveu o pregão das frequências. Eu diria assim, muito alinhado com o resto do mundo. Não estamos atrasados, nós estamos num momento muito similar ao que a gente vê em outros lugares do mundo. E pela primeira vez, a Anatel promoveu um leilão não arrecadatório e, mais do que isso, permitiu que lotes regionais fossem negociados para operadoras locais. Nós sempre estivemos dependentes das grandes operadoras, que têm as suas estratégias, ao mesmo tempo em que as pequenas operadoras têm estratégias diferentes. Então, promoveu vamos dizer assim, uma unificação, e para que essas empresas que têm estratégias diferentes, clientes diferentes, pudessem também trazer o seu serviço ao mercado. E também, pelo fato de ser não arrecadatório, ou seja, a maior parte, na verdade, do que foi arrecadado, não é arrecadação do governo. É uma troca, é uma obrigação passada às operadoras, que, por sua vez, melhorarão muito a conectividade. Não é só de 5G que vive o edital de 5G. Ou seja, grande parte das obrigações que foram colocadas ali vão propiciar a expansão do 4G em áreas onde ele não existe, a cobertura em rodovias federais, em áreas em que a cobertura também não existe, e principalmente a conectividade em escolas, dentro de um cronograma, mas a maior parte do investimento será feito nessas obrigações. Então o governo não arrecadou, como arrecadou no passado, e a maior parte passa a essas obrigações que trarão um benefício direto à população. E nesse caso foram feitas, pode passar, foram feitas a licitação em 2 faixas principais de frequência. Teve uma terceira, mas que havia sido uma sobra de frequência de um leilão passado, mas basicamente a Anatel fez o leilão da faixa de 3,5 GHz e da faixa de 26 GHz aqui no Brasil. Bom, essa sopa de letrinhas aí basicamente significa como é a cobertura nessas faixas. Quanto maior a frequência,
menor a cobertura. Então a faixa de 3,5 GHz tem uma cobertura um pouco maior, porém características um pouco diferentes, porque depende do meio físico. A faixa de 26 GHz tem uma cobertura menor e características diferentes também. Pode apertar 2 vezes aí o botão, por favor. Essa é a diferença. Na faixa de 3,5 GHz, esse desenho ilustra como as estações radiobase, as células, estariam dispostas numa área. Nessa mesma área, assim seria a disposição de células em 26 GHz. Vantagens e desvantagens. 3,5 GHz, menos célula, maior cobertura, menos infraestrutura, implementação mais simples. 26 GHz, mais células, porém, a gente tem uma comunicação entre elas maior e que permite, por exemplo, funcionalidades de altíssima velocidade e baixa latência, mas requer um número maior de células. E aqui entra o principal ponto. Hoje, não podemos, dentro da legislação de antenas existente, atual, na grande maioria dos municípios, implementar isso de uma forma muito rápida. O processo de licenciamento, ele é um processo moroso, um processo burocrático, e esse é o principal ponto no qual os municípios, hoje no Brasil, terão que trabalhar, se adaptar, para que possa propiciar uma rápida implementação. E daqui a pouco a gente vai ver o porquê que isso é possível, né? Por que agora a gente pode pensar em ser um pouco mais flexível, um pouco mais ágil. Pode ir. Aqui é importante falar sobre um mito, né? Ou seja, o 5G não mata passarinhos. Ou seja, definitivamente não. O 5G ele é menos nocivo do que a luz do sol. Ou seja, esse gráfico não está dando para ver muito aqui, mas ele basicamente informa frequências. E a gente tem desde a radiação ionizante, que é esta vermelha, raio-x, raio gama, até a radiação não ionizante, que é onde está a TV que a gente assiste, o rádio que a gente ouve, o 4G que a gente usa hoje, e assim, até a luz do sol, vocês vão ver, ele está mais próximo da radiação ionizante do que da radiação ionizante. Então não é uma preocupação que a gente tem que ter, é um fake, né? É uma fake, e a gente pode usar o 5G sem medo. E importante dizer que, assim, apesar de tudo isso, essas fotos aqui são lá do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses testes, eles são feitos com todos os aparelhos homologados pela Anatel, garantindo que esse aparelho não provoca radiação ionizante. Então, quando a gente compra um aparelho com um selinho da Anatel, significa que aquele aparelho ele está apto, ele foi autorizado. Também daí a importância da gente não usar aparelhos sem essa certificação, seja ela qual for, né? Isso é muito importante. Pode passar. E aqui, seja, falando sobre o que é o 5G, na verdade já estamos falando do 6G, né? Ou seja, a gente já existem estudos e trabalhos sendo feitos. Existe até uma briga, né, mundial, 5G, China, Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos até já deixaram o 5G um pouco de lado no sentido de desenvolvimento. Vamos deixar o 5G do jeito que está. E definiram que eles sim serão os donos ou os dominantes no 6G. Então eles já estão no próximo. E se a gente seguir aquele cronograma que a gente viu no passado, o 6G está aí. 2030 ele deve estar acontecendo. Lembre-se que ele foi a cada 10 anos. Mas falando agora do Brasil, né? Ou seja, fizemos o edital na Anatel em novembro do ano passado. O edital foi um sucesso. Os lotes regionais foram vendidos. Temos aqui o pessoal da Unifique, que adquiriu a faixa de 3,5 GHz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, através do consórcio Brasil Sul, se não me engano, né? E com a Copel no Paraná. É muito interessante, porque pela primeira vez a gente tem empresas regionais, que são as empresas que definitivamente democratizaram a internet no Brasil, né? Ou seja, a gente tem, claro, a Claro, a Vivo, a TIM, as grandes empresas muito consolidadas e prestando um serviço de ótima qualidade nos grandes centros, mas no interior foi o papel dos pequenos provedores. Então nada mais justo do que a Anatel realmente ter levado esse conceito, porque isso certamente trará benefícios à população. Em outras palavras, levará ou tenderá a levar o 5G de forma mais rápida para os municípios pequenos. Então vai ser também uma ruptura do que aconteceu no passado, né? Hoje a gente vê municípios sem o 4G.
Isso não deve acontecer com o 5G, porque esses lotes regionais, que aqui em Santa Catarina estão com a Unifique, no Nordeste estão, por exemplo, com a Brisanet, tendem a ter a sua cobertura, não vou dizer rápida, porque existe um cronograma que depende de diversos fatores, mas que certamente vai ter uma adoção, uma implementação mais rápida do 5G do que nós tivemos com o 4. Mas, basicamente, a Anatel, ou seja, Ministério, todos eles em Brasília trabalharam bastante para definir um projeto de lei modelo. Falar, olha, para vocês implementarem o 5G, é necessária a adaptação da lei das antenas, uma lei municipal, e segue aqui um projeto modelo. Sugerimos que seja dessa maneira. Ou seja, hoje em dia a tecnologia mudou, a gente vai ver algumas fotos, mas uma estrutura de pequeno porte, ela não precisa de um processo de licenciamento tão oneroso, tão demorado. Então, o ideal é que vocês se preparem para fazer essa modificação. E isso, então, passa a ser uma lei modelo, utilizada hoje por diversos municípios, que aí têm a prerrogativa de usá-la ou fazer as suas adaptações conforme as suas necessidades. Mas é importante que isso aconteça numa brevidade muito grande, né? Para que a gente esteja preparado, para que a gente possa levar isso às operadoras, para que elas então possam decidir pelo investimento. Além disso, né, nós temos alguns estados que já começaram a trabalhar em uma lei estadual, né? Daqui a pouco num slide a gente vai ver que em Santa Catarina nós também já estamos, e alguns municípios já se anteciparam, né? Porto Alegre, por exemplo, foi um dos primeiros, e tem uma lei bastante interessante, e mais do que isso, um processo já pronto. Ou seja, não só o decreto foi feito, como também o sistema, licença em 1 hora, se não me engano o nome, está totalmente pronto para que esse processo seja iniciado. Então deve ser uma das capitais que deve ter o 5G, talvez até antes de julho de 2022. Pode passar. E Santa Catarina, né? Como é que a gente está? Então, como eu disse, não só de 5G vive o edital de 5G. Então, a gente tem alguns compromissos de abrangência em 4G aqui para o estado de Santa Catarina. Então, são 166 quilômetros de rodovias sem cobertura, esses quilômetros, que receberão o 4G. Então, a gente terá cobertura nessas áreas de sombra. 208 localidades com 63 mil habitantes que hoje não têm o 4G, obrigatoriamente receberão esse 4G em razão das obrigações que foram assumidas. E, olha esse ponto importante, municípios que tenham a sua lei de antenas atualizada podem ser priorizados. Então, municípios que já estejam prontos poderão receber o 4G, independente do 5G, e a gente sabe, vimos nesse período de pandemia que conectividade foi o que fez que nós pudéssemos continuar trabalhando, continuar recebendo, continuar vivendo. Então, cada vez mais a conectividade é um serviço essencial e que todos têm direito a ela. Pode passar. Mas quais são os desafios? Ou seja, primeiro essa baixa adesão que nós temos com a nova lei de antena. Santa Catarina tem 12 municípios que estão trabalhando essa possibilidade. Na verdade 2, agora Jaraguá do Sul desde semana passada também aprovou a lei, mas Florianópolis, que tinha que aprovar, ela vai receber o 5G até julho deste ano, e Jaraguá do Sul, que aprovou na semana passada. Nenhuma delas tem ainda operacionalizado isso, né? Florianópolis já tem o decreto, existe agora uma discussão ali, mas já tem o decreto, mas ainda não tem o sistema de licenciamento pronto, então isso tem que ser implementado. E Jaraguá do Sul, que na semana passada aprovou a lei também. Então isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trabalhado porque, apesar de Santa Catarina ser um estado que tem um desenvolvimento tecnológico grande, né, é caracterizada pelo seu desenvolvimento, a gente tem, a cidade mais bem colocada nas cidades amigas da internet é Joinville, a 20ª posição. Né? Florianópolis está lá, quase na 100ª. Então a gente tem que trabalhar muito rápido. Nós temos a capacidade de fazer isso e temos a capacidade de usar disso até para gerar mais empregos e trazer um desenvolvimento econômico e social para os nossos municípios. E as restrições das leis, elas atingem qualquer infraestrutura, ou seja, não só a de 5G. Aquilo que hoje poderia estar sendo implementado não está devido a essas restrições. Então é urgente que nós trabalhemos nessa adaptação da lei das antenas. Pode passar. E por que a gente tem que mudar a lei?
Né? Ou seja, ok, mas ela está funcionando até hoje, ou seja, tem cobertura, a gente vê aquelas torres, justamente por isso. Essa é a nova infraestrutura. Na verdade, algumas de 4G já são assim, mas 5G, na sua grande maioria, serão com essas características, ou seja, pode passar. São antenas que se confundirão com o mobiliário urbano, são parecidas com uma caixa de sapato, pode passar o slide, que vai estar muitas vezes se confundindo com esse mobiliário, seja postes de energia elétrica, postes de iluminação, seja pontos de ônibus, tudo isso vai ser possível. E mesmo aquelas que não tenham, ou seja, o que vai acontecer é que mastros como esse hoje são implementados e os equipamentos passam a estar inseridos dentro dele. Então a gente não tem mais aquela infraestrutura que requer um abrigo, que requer um no-break, que requer o ar-condicionado. Tudo isso passa a ser incorporado dentro dessas estruturas muito mais simplificadas. Pode passar. Então aqui um exemplo de como estariam nos postes. Então por isso é que a gente tem que repensar a lei das antenas, justamente porque a tecnologia mudou. Então não tem mais por que nós nos preocuparmos tanto, sendo que é algo muito mais simples. Pode passar. Mais uma vez. Aqui, uma fonte da Teleco é a quantidade de pessoas no Brasil penduradas, na média, né, em uma infraestrutura de telecomunicações. Sendo que o ideal é que a gente tenha 1.000. Então a gente vê que hoje a gente já tem uma deficiência muito grande. Então a gente tem que trabalhar ainda mais rápido para que esse número caia, para que a gente tenha mais infraestrutura por habitante, para que a gente então possa ter acesso a toda essa capacidade de conectividade. Pode passar. E o que a gente vê? Apesar daquele número que é uma média, a maior carência dessa infraestrutura está normalmente nas regiões mais pobres. Para piorar, nessas regiões mais pobres é onde a população costuma acessar a internet em um dispositivo móvel. Não é onde eles acessam através de uma fibra ótica, eles usam o telefone celular para acessar a internet. Mais uma vez. Então, ou seja, essa relação entre as restrições e a concentração desigual é que a gente tem que trabalhar. Ou seja, a gente vê em São Paulo uma pequena mudança na lei, onde o governo ele priorizou, em troca de algumas obrigações, mas ele priorizou a implementação dessa infraestrutura em regiões de alta densidade populacional, mas onde há carência de infraestrutura. Então é algo que a gente pode também analisar para começar a levar isso para os nossos municípios. Pode passar. E aqui, ou seja, esses últimos avanços que nós tivemos, né? Então, tivemos o projeto de lei, seja criado na Anatel, no Ministério, que a gente pode utilizar, essas leis estaduais, e a gente vê esse número crescente de municípios. Então, ali a gente vê Santa Catarina com 12 municípios, então a gente tem que correr muito para levar isso para as 295 cidades aqui do estado. Pode passar. E assim, é possível a gente discutir em ações regionais. Eu acho que o exemplo de hoje aqui é esse. Acho que nós temos aqui diversos municípios e diversos vereadores de municípios aqui da região que podem e devem trabalhar de forma conjunta, porque não tem como a gente pensar em sair de Criciúma e ir à cidade vizinha e ali não ter a conectividade. É a mesma coisa. Florianópolis vai ter o 5G dia 31, até 31 de julho deste ano. Então eu atravessei a ponte, cheguei em São José, não tenho mais o 5G. Então a gente tem que pensar nessa coletividade e devemos trabalhar de forma conjunta. Então a gente tem situações já acontecendo no Circuito das Águas em São Paulo, ou seja, uma região de turismo de águas, que estão trabalhando em conjunto, e a Alerj e Firjan no Rio de Janeiro, que também estão adotando medidas e políticas internas para antecipar essa adoção. E muitas vezes, pode passar, e aqui em Santa Catarina a gente também está fazendo isso. Então foi criado um grupo multidisciplinar, sendo encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentro da Diretoria de Ciência e Tecnologia, que tem o objetivo de uniformizar essas ações, levar essa informação aos municípios, ajudá-los nessa implementação,
fomentar a adoção. Então, já existe uma discussão com a rede catarinense de inovação de levar o 5G de forma privativa, né, isso é possível, né, através de redes privativas, para dentro dos parques tecnológicos. Então, através de fomento da FAPESC, recursos da FAPESC, levar essa capacidade, levar essa tecnologia para que as empresas ali instaladas possam começar a desenvolver as suas soluções, as suas aplicações, para que estejam prontas quando da implementação do 5G. Então, é muito importante que esse trabalho todo aconteça de forma uniformizada, até porque com o Estado será possível levar essa mensagem às operadoras, indicando que o Estado de Santa Catarina estará pronto ou está pronto para receber a tecnologia e para que essa tecnologia possa chegar antes aqui, até em relação a outros estados. Por quê? Ao fazer isso, nós teremos a capacidade de desenvolver aplicações, desenvolver soluções através das empresas de tecnologia e gerar esse benefício econômico e social ao utilizar essas aplicações aqui no estado e também vendê-las, comercializá-las para outros lugares. Pode passar. E aqui acho que a mensagem mais importante, né, seja, que assim, o município vai começar a trabalhar nisso. Então o município tem que analisar todas as informações, os pontos positivos, os pontos negativos de cada uma dessas possibilidades, para que possa tomar a decisão mais responsável possível. Ou seja, a gente vê que a lei modelo é de uma maneira, cada município pode ter a sua particularidade, mas deve analisar todas essas informações para que a decisão responsável não se torne um problema futuro, né? Um exemplo disso é o que a gente vê hoje em Florianópolis. A briga entre a estrutura de pequeno porte e o que é a estrutura de pequeno porte? Deve ou não ser licenciada de forma mais simples ou não? Sim, deve, né? Ou seja, a dinamicidade dessa implementação é muito importante, a gente viu aqui. Mas tem que ser pensado se isso não vai se transformar num problema futuro. Ou seja, como é que a gente vai conduzir? Tem que haver um equilíbrio, né, entre o que pode e o que deve ser feito. Então, com essa última mensagem, é que eu coloco a CAT à disposição dos municípios, né? A gente tem esse grupo de trabalho especializado, também esse grupo de trabalho dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa ajudá-los nessa definição, nesse trabalho de implementação da nova lei de antenas. Essa é a mensagem. Obrigado, Fernando. Obrigado pela apresentação. Realmente conseguiu trazer um bom resumo sobre o 5G, alguns mitos que a gente trouxe, destacar a presença do deputado estadual Bruno Souza, que está aqui presente, saiu para participar de uma live, mas logo retorna aqui também. Ele disse que viria, mas entre 7h30 e 8h30 ele tinha um compromisso, mas está presente. O vice-prefeito Ricardo Fabres, o secretário-geral Wagner Espíndola, o secretário da Saúde, Acélio Casagrande, que passou aqui também, bem como o vereador Fábio Savares, de Treviso, o vereador Michel Nunes e o Matheus Gelinski, se eu não me engano, que estão ali também, de Imbituba, o Gabriel Bianco, de Orleans, que está aqui presente. Passando a palavra, então, para o Leonardo Peters, gestor de unidades de negócios da Unifique, para que conte para nós como está a programação da Unifique aqui no estado. Boa noite. Quero agradecer ao convite do Nicola, né, para a gente participar. Falar um pouquinho sobre os desafios, sobre esse cronograma, sobre essa expectativa da implementação do 5G. Né? O Fernando fez uma apresentação aqui, deu uma aula de 5G já para todo mundo, né? Então acho que grande parte das coisas que a gente vai falar aqui se torna até mais tranquila e até um pouco mais rápida. Né? Quero só brevemente falar um pouquinho só sobre a Unifique, quem é a Unifique, só para a gente contextualizar. Então, a Unifique é um operador de telecomunicações catarinense, sediada em Timbó. Vocês podem... Acho que não passou. Pode passar até na timeline ali. Pode passar mais um. Então, a Unifique nasceu em 97 como TPA, Timbó Provedor de Acesso, na cidade de Timbó. Em 2000 iniciou com a operação de rádio. Em 2006 começou a construção da primeira rede de fibra ótica, estruturar seus backbones de fibra ótica. Pode passar. Em 2010 iniciou a oferta do serviço também de telefonia. Em 2013 ampliou as suas áreas, começou a ampliação da área de atuação
e a inclusão a intensificação dos serviços FTTH, então levar a fibra até na casa do cliente. 2014, a formação da ATPA passou a ser Unifique. 2016, entrou o serviço de TV HD. 2017, a gente completou 20 anos, né? Pode passar para o próximo. 2018, a gente começou a construção do nosso data center. Tem uma certificação Tier 3. A gente incrementou a certificação nos anos seguintes, aí, né? Foi eleita em 2018 pela pesquisa de satisfação da Anatel como a melhor banda larga de Santa Catarina. 2019, a melhor banda larga do Brasil. E 2020, na última pesquisa, como melhor banda larga e telefonia fixa do país. Em 2020 também foi lançado o serviço móvel da empresa. 2021 começou com uma inovação a entrada do XGS-PON, que possibilita velocidades na fibra ótica acima de 1 GB, né, que a gente tinha uma barreira tecnológica ali no 1 GB, então se quebrou um pouquinho essa barreira aí, estruturando as redes de fibra ótica, né, que são muito importantes agora para o 5G, né, já era estratégico também para a companhia. Em 2021, foi realizada a oferta inicial na Bolsa de Valores, na B3, né, feito o IPO, e culminou aí 2021 com o lote regional do 5G Sul, né, em consórcio, como o Fernando comentou ali, em consórcio com a Copel. Só falar um pouquinho sobre o Unifique para contextualizar, né? Mas a entrada agora do 5G se torna também uma questão, uma mudança significativa para a companhia, né? E a Unifique tem uma intenção de que isso se torne muito rápido, né? Porque todo mundo questiona, e aí, o 5G, saiu o leilão, está funcionando? Então a gente precisa que isso realmente acelere, né? E Só convidar o deputado Bruno Souza para participar aqui da mesa também, conosco, já que é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Não, tranquilo. E como a gente acelerar, né, então o tema do 5G, o que a gente precisa, né? A gente tem alguns requisitos para que o 5G funcione de uma forma efetiva. E o 5G ele não vai surgir de um dia para o outro, né? O Fernando já comentou sobre as frequências que a gente tem ali, tem várias faixas de frequência, e ele não vai surgir de uma forma completa também de um dia para o outro. A gente vai ter a entrega parcial, talvez, aí da tecnologia, né? Que em algumas cidades vai acelerar um pouquinho, lá em Florianópolis, nas capitais, a gente tem um cronograma para 2022, em junho, na metade do ano aqui, a gente ter uma entrega pelas grandes como obrigatoriedade, né? Pelos vencedores dos lotes nacionais. E aí a gente tem uma escala, que, por exemplo, Criciúma está enquadrado aí acima de 200 mil habitantes, né? Que tem um cronograma para ter toda a liberação da faixa de frequência para metade de 2023. Então é um tempo um pouquinho longo. 23, a limpeza da frequência. Por quê? O que é a limpeza da frequência que é necessária? A gente tem a faixa de 3.5 GHz, que é uma das, talvez aí, uma das principais frequências nossas, né? Então a gente tem o 5G, uma estrada com várias pistas aqui, mas grande parte dessas pistas ainda estão obstruídas. A gente não consegue trafegar nelas, né? Então posso criar o 5G, instalar o 5G, liberar o 5G, mas sem usar essas vias, sem usar a capacidade total do espectro, né? Como obrigação da limpeza desse espectro, né, está a cargo das grandes operadoras, né, dos vencedores do lote nacional, e elas vão entregar um cronograma que aí vai lá para 2026, em algumas cidades, né, a gente tem cidades de pequeno porte, por exemplo, que no final de 2026 que a gente vai ter essa entrega da limpeza do espectro. E isso acaba atrapalhando bastante a implementação, né? A gente tem obrigações das operadoras. A Unifique tem como obrigação entregar a partir de 2026. Então a gente começa a entregar em 2026 e termina em 2030. Só que a gente precisa acelerar, né? Tem possibilidade de acelerar? Tem. A Anatel está discutindo e a Unifique está defendendo a bandeira de que se acelere esse processo de limpeza do espectro. A Unifique, inclusive, se disponibiliza a auxiliar na limpeza do espectro, que isso é importante, porque
O que é limpar o espectro? A gente precisa tirar, hoje, a gente precisa tirar as parabólicas. Então, aquela antena parabólica grande do serviço de TV, né? A gente precisa tirar elas e mudar a tecnologia. E isso é um trabalho um pouquinho árduo, né? A gente vai ter que fazer inclusive a transição dos usuários de baixa renda, entregar um kit para ele que ele vai poder instalar na casa dele para fornecer o serviço. Isso é um trabalho que acaba sendo um pouquinho demorado, né? Então, a pressão pelo prazo, ele vem hoje muito mais para a gente implementar o serviço. Os prazos da Anatel, eles podem ser muito agressivos para alguns fatores, mas talvez para outros fatores, eles ainda, para nós, eles estão sendo muito calmos. Porque a gente não tem uma pressão para limpar todo o espectro e poder aplicar na prática, né? Esse é o assunto da limpeza do espectro. E o outro assunto é a questão da legislação. O Fernando já expôs muito bem ali, que a gente precisa adequar a legislação. E isso eu acho que aqui já está muito na frente, né? Já está um passo na frente. Os comentários que tem bastante municípios vizinhos aqui. Acho que os municípios precisam se adequar para poder estar aptos. Porque quando a gente falar de cronograma, alguns municípios vão ser priorizados, e o critério que talvez possa ser o mais importante é a facilidade de legislação. Ter que entregar em todos é uma obrigação, mas quem já está adequado pode estar na frente daqueles municípios que não estão, né? Então, isso aqui acaba facilitando, né? Acho que de contexto geral, assim, sobre cronograma, sobre como a gente pode implementar, acho que se é essa a realidade nossa, né? E a Unifique, como mensagem aí aqui sobre a questão do 5G, ela está disposta e está interessada em realizar o trabalho da forma mais rápida e mais ágil possível, porque isso aqui é estratégico tanto para a companhia quanto para entregar o serviço para a população, né? Porque a população precisa se desenvolver. E talvez como município, a gente precisa também pensar nas ações de como utilizar o 5G, porque o 5G é essa estrada, né? A gente falou da estrada. Só que o que eu vou trafegar nela? Aonde que eu vou chegar, né? Talvez aí que está a chave da nossa evolução, né? Porque eu vou ter uma conexão muito mais rápida. Mas o que eu vou colocar de dispositivo na ponta? O que eu vou levar de conexão na ponta? Então, as verticais da CAT, por exemplo, desenvolvendo tecnologias em cima, as empresas se desenvolvendo, aí sim que está a revolução do 5G, né? O 5G vai viabilizar algumas ações. Mas a gente precisa desenvolver essas empresas, dar condições para as empresas se criarem, para elas se desenvolverem a tecnologia, porque aí sim a gente vai ter o ganho real. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pela apresentação. Agora a gente vai ouvir, por cerca de 5 minutos, se possível, a gente ouvir os 3 representantes das empresas que estão aqui presentes, e eu convido para que use o púlpito, até para facilitar o pessoal da comunicação, já que não tem apresentação, fica mais fácil, a gente vai usando o púlpito nesse caso. Começando pelo Luiz Eduardo da Ruiz, é isso mesmo? Da Ruiz? Pode, se vocês preferirem. Então tá, então fiquem à vontade. O Luiz Eduardo da Ruiz, que é gerente da Telefônica Vivo, o Kleber Afânio, representante da operadora TIM, e representando a Claro, qual que... Pode, claro, sem problema. É o Marcelo? O Marcelo e o Márcio. Perfeito. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, vereador. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite e destacar a importância desse evento. É muito importante parabenizar aí a Câmara e o vereador Nicola pela iniciativa. E quando traz muitos vereadores e prefeitos e representantes de outras cidades, a gente entende que essa penetração e essa abrangência vai ser muito boa. De uma forma muito rápida, assim, tudo que a gente tinha para falar, o nosso colega Fernando da CAT já explicou muito bem, mas eu acho que vale destacar algumas mensagens, e por isso eu até tomei a liberdade de trazer os colegas, apesar da gente ser concorrente, eu acho que a mensagem vai ser muito rápida. O desafio do 5G,
para as grandes, é o desafio do 3, do 2, a gente vem sofrendo esse desafio desde sempre. Então, as empresas lutam para mostrar isso que acabou de ser mostrado muito bem pelo Fernando, que a radiação é uma radiação totalmente inofensiva, que precisa de muita infraestrutura. À medida que você usa dados, usa vídeo, você vai cada vez mais precisar de infraestrutura. Então a gente não pode esquecer o 2, o 3 e o 4, porque tudo que a gente tem hoje precisa, no mínimo, quadruplicar para a gente ter o 5G. E o que a gente tem que continuar existindo. Então, assim, uma mensagem muito importante, tá, vereador, é que a gente discute muito com as prefeituras, e aí em 2015 a gente conseguiu, junto ao governo federal, a Lei Geral de Antenas foi aprovada e foi um grande balizador aí para os municípios. Em 2020 o decreto regulamentador foi aprovado, nós temos o PL padrão que o colega colocou. Então tudo isso nós percorremos câmaras, prefeituras, tentando mostrar a importância de ter uma lei adequada. E é exatamente o que foi muito bem colocado aqui. À medida que eu tenha uma lei que facilite o investimento, pode ter certeza que as empresas vão investir. E aí eu vou falar pela Vivo. A Vivo é uma operadora que está no país há muitos anos, desde a privatização, de 98, e uma média por ano do que a gente investe é em torno de 8 a 9 bilhões. Então, mostra o compromisso da empresa com o país. E só destacar uma última coisa antes de eu passar a palavra para os colegas. Essa migração e essa limpeza de faixa, ela não é tão simples assim. Depois os meus colegas complementam. Nós tivemos uma experiência bem complicada quando foi o 4G dos 700 MHz, que tinha que fazer essa limpeza. Então você imagina que você tem que chegar na casa do cidadão que tem uma TV via satélite, lá longe, num fim de mundo, você tem que explicar para ele que vai trocar, você tem que ir no dia que ele tiver. Então, assim, a dinâmica disso, e a Anatel foi muito parceira da gente nesse ponto, e entendeu e compreendeu que é difícil. De novo, as empresas têm um compromisso muito forte com o país de continuar investindo, mas não é tão simples assim quanto parece. Então, assim, da minha parte, acho que é um pouco isso. Se os colegas quiserem complementar, por favor. Obrigado. Boa noite, vereadora Roseli, vereador Nicola. Gostaria de cumprimentar vocês e todos os demais presentes. Eu sou Márcio Martini, gerente de engenharia da Claro, e como o Luiz falou, assim, tudo que foi comentado anteriormente é muito válido e foi muito bem apresentado. E essa questão do 3.5 e essa limpeza de espectro, realmente foi o que a gente fez também durante a implantação do 4G, né, na frequência de 700 MHz, para fazer a desmobilização da TV analógica. Isso vai acontecer agora da mesma forma. As operadoras estão criando uma entidade que vai levar um tempo para fazer essa limpeza de espectro que a gente chama, porque agora vai ser um pouco mais complexo, porque antes era só, entre aspas, desligar as televisões analógicas. Agora, o 3.5G, o 3.5 MHz no 5G vai ter que conviver com essas antenas parabólicas que a gente tem instaladas há muito tempo, não só na casa dos usuários, como também nas grandes operadoras de televisão que utilizam esses equipamentos, até mesmo alguns bancos para fazerem transmissão de dados, que são equipamentos muito antigos e que possuem uma certa deficiência tecnológica e que eles precisam ser adequados. Então, tudo isso já está sendo preparado e vai acontecer aí no menor tempo possível, se depender da gente. Como engenharia, eu sempre procuro comentar nesses momentos que é muito frustrante para nós, operadoras, quando a gente tem um investimento previsto em um município e acontece N vezes da gente acabar tendo que transferir esse investimento entre municípios, porque em muitos locais, devido às restrições de legislação, a gente acaba não conseguindo implementar uma melhor cobertura, uma nova ERB, por essas questões de legislação. Então, gostaria muito de cumprimentar a casa por essa iniciativa. Saindo na frente, que nem vocês estão fazendo, é algo muito importante, não só para o 5G, tá? Mas as tecnologias, como muito bem apresentada pelo Fernando, elas são complementares.
Hoje, a gente sabe que a gente tem algumas oportunidades em muitos municípios no 3G e principalmente no 4G, porque conforme ele mesmo falou, conforme a tecnologia foi evoluindo, a área de cobertura das herbes foi diminuindo. E por isso a gente precisa de mais herbes. Assim como ele mostrou a diferença da frequência de 3.5 e da faixa de 26 MHz, isso acontece também com as outras tecnologias. Então, gostaria muito de cumprimentar a casa. Isso é uma iniciativa muito importante e contem conosco em tudo que vocês precisarem nesse movimento. Boa noite a todos. Eu sou o Repeto, sou diretor regional comercial da Claro para a região sul. Quando a gente veio em duplo, né, engenharia e comercial, o importante de trazer para vocês são duas mensagens. Uma, o Martini lembrou bem, a gente teve na CPI de Telecom em 2013, em Porto Alegre, em função da modernização da lei. Na verdade, era um problema de cobertura que a CPI do Estado foi muito forte, com a participação do Ministério Público Federal naquele momento, e a própria CPI nos ajudou a mudar a lei de Porto Alegre, que estava em uma das últimas cidades no ranking nacional de amiga da internet. O Martini, na época, participou do comitê deliberativo para pensar a lei, discutir o equipamento, e a gente se coloca à disposição nesse sentido, porque há uma discussão técnica, tamanho de equipamento, distanciamento, funcionamento. Então, nesse sentido, a gente pode aportar conhecimento, não só de engenharia, mas como também de já ter participado de outras modernizações. E do ponto de vista comercial, uma coisa que o Martini lembrou muito bem, nós recebemos um orçamento. Esse orçamento ele é disputado por todo o Brasil. Criciúma disputa com Florianópolis, que Porto Alegre disputa com Leblon, e o dinheiro é finito. E nós recebemos em função de PIB, de economia, de investimento. Todo o ano, tu tem um lead time para gastar esse dinheiro. E o que a empresa vê? Chega no momento, e esse momento é agosto, e tu não gastou o dinheiro, ele sai do sul. Eu, por 3 anos seguidos, 2013, 2014, 2015, cedi dinheiro da região sul para São Paulo e Rio, porque eu não conseguia evoluir na infraestrutura por conta de lei. Então, para a gente que é sulista, que é uma região super forte, trabalhadora, pujante, estado de Santa Catarina com uma economia heterogênea, pujante, próprio polo de desenvolvimento de tecnologia, a gente não pode deixar passar. Eu, como representante comercial, recebi 2 convites até agora. 2. Santa Maria e aqui. 2 convites até agora para a gente vir falar sobre o que pode ser feito. Em Santa Maria, um workshop, já para discutir tecnicamente a mudança, redigir junto, apresentar equipamento. E agora aqui, e vocês de parabéns, e não é uma conversa institucional, é porque a gente precisa se preparar. Tem mito sim, tem questão tecnológica, quando tem distanciamento de 500 metros, é porque, e aí o Fernando trouxe bem, hoje uma antena, pessoal, é do tamanho de uma caixa de sapato, fica numa marquise. Ela fica numa janela, um filete. No passado era aquelas antenas tamanho de petróleo, óbvio, de poço de petróleo. Óbvio que os distanciamentos tinham que ser grandes. Mudou isso. Mudou. Então, a gente fica à disposição para trazer do ponto de vista tecnológico, equipamento, o que pesa, o que tem de distanciamento, o que pode ser feito, interpretar a lei juntos, porque ainda temos agora das operadoras um modelo único, articulado entre todos, que facilita muito para todos nós, e tem muito por fazer. Agradeço muito a oportunidade, agradeço aos colegas aqui, a gente está junto hoje. Fernando, parabéns pela tua explicação. O 5G, ele de fato tem N facetas. E agora comercialmente dizendo para vocês, a gente fala da telemedicina, a gente fala do carro autônomo, mas tem muita coisa simples. A coleira do pet, a pulseira do idoso, isso tudo já tem. Isso tudo vai gerar ICMS. Tu vai vender junto de uma fatura celular uma coleira com uma assinatura para o teu pet por R$ 4,90 mensal. E tu vai rastrear ele no celular. E tu não pode não ter precisão. Isso tudo já está. Um interruptor de tomada, onde tu vai botar a tua chaleira no interruptor de tomada e tu vai gerenciar do teu quarto. Isso tudo já tem. E essa comunicação de N coisas de dentro de casa vai ser muito trivial a futuro.
Vai ser, a gente olha o 5G como muito complexo. A minha proposta, às vezes, é a gente simplificar um pouquinho aquilo que tu usa no dia a dia. E a gente está à disposição até para vir no dia falar comercialmente do que uma dona de casa vai se beneficiar. Parece tão longe, mas, turma, está super perto. Tu recebeu uma listinha de compras no teu celular, é muito simples. Tu gerenciar o teu... Hoje a gente já gerencia, né, no controle parental, no iPad dos teus filhos. Isso vai ser uma realidade. Então a gente fica à disposição e agradeço mais uma vez o espaço, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, sobrou muito pouco em falar, tá? Então podem ficar tranquilos, porque já falaram tudo. Ele é o que melhor fala de todos nós. Então, assim, ficou muito pouco. E, de novo, como o Repeto falou, parabéns, Fernando. Excelente expansão do Sub-5G. É exatamente o que você falou. Os 3 tripés, assim, de grande... eu também falo, eu tô na TIM há 22 anos. Sou engenheiro, então eu entrei no AMPS, fui pro 2G, 3G, vivi, assim como o Martim, todas essas fases. E eram evoluções realmente. Né? Antes só tinha voz, passo a ter no 3G voz e dados, passo a ter, mas dados é só para ler um portal, agora eu quero ver vídeo, quero mandar vídeo, vem o 4G, uma evolução natural. O 5G, como você bem colocou, é uma ruptura. É uma ruptura para aqueles 3 pilares que você colocou. É uma latência baixíssima que vai permitir coisas assim, incríveis, como uma cirurgia à distância, como carro autônomo e tantas outras coisas que a gente nem consegue imaginar. E aí vai ter tantas startups, tantos estudantes pensando no como usar essa tecnologia, a gente nem consegue imaginar hoje. A questão de se gerenciar vários dispositivos ao mesmo tempo, como o Repeto acabou de falar, de uma coleira. Assim, vai ser muito comum se comprar um eletrodoméstico que vai estar com chip, ou uma tomada, ou uma coleira. E isso vai estar... Ou vamos falar de Smart City. Toda a iluminação, todos os bueiros. Então, assim, eu quero pôr sensor em todos os bueiros. Pô, mas eu não posso passar fio, cabo, isso não, né? Não, agora você tem como monitorar todos os bueiros, toda a iluminação, todos os semáforos. Ou seja, Smart City ganha muito corpo a partir desse característica específica do 5G. E a velocidade, que é o terceiro tripé, ele é até menos relevante perto desses outros 2. E aí, nesse conceito do 5G, eu vejo que muitas cidades sim estão se mobilizando para receber o 5G, entendendo que ela vai mudar. Eu tenho certeza que uma empresa, assim, Martina, a gente vai colocar uma torre. A gente olha assim, no bairro, na rua, pô, tem transmissão? Tem energia perto? É uma coisa que o engenheiro olha para facilitar a entrada de uma torre. Para a entrada de uma empresa, ela vai olhar se tem sinal. É básico para o cara instalar a sua empresa numa cidade, tem sinal, senão ela está fora do mercado. Então veja a importância do município estar preparado até para receber investimento. E aí, para mim, as cidades com esse olhar já estão mudando, como o Repeto falou. Eu tenho aqui Floripa, né? Você acabou de citar. Florianópolis fez uma lei muito boa, tem um veto ali polêmico na questão de terras de pequeno porte. E aí eu fui nesse ponto porque esse ponto é crucial. Você mostrou muito bem ali. E terras de pequeno porte são pequenas estruturas. São antenas que vão numa fachada ou num poste. Você colocou um poste ali, um poste de 12, 18 metros, mas todos os equipamentos estão dentro do poste. Não tem mais um container, não tem mais um bastidor. Então, esses postes, vou falar pela TIM, a Claro tem igual, a Vivo tem igual. A gente acabou de fazer uma na praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Cartão turístico. Esse biosite é um poste, inclusive ele é eólico, energia eólica. Saiu bastante na imprensa ontem. A gente tem em Brasília, Área Tombada, em Ribeirão Preto, na orla do Rio de Janeiro, em várias praças de Curitiba, que você vai chegar na praça de Curitiba, jamais vai dizer que aquele poste é uma torre celular. Nunca, isso é impensável. Né? Vai passar, você não vai perceber que é uma torre celular. Então, esses são os equipamentos que vão permitir uma evolução, uma expansão, tanto do 4G como do 5G, e que não são torre triliçada. Então, não, na nossa leitura, não faz menor sentido uma lei tratar da mesma forma uma torre de 60 metros, 40 metros com container e um poste desse. Esse é o ponto que Florianópolis agora está tentando rever esse ponto. Curitiba já é assim, Porto Alegre já é assim, São Paulo já é assim. Então a gente já tem várias leis que já entenderam isso de maneira muito clara, técnica e prática. Não é só, é prática. O cara vê agente público vê um poste desse, vai falar, não, é isso aqui realmente, se eu quero crescer em sinal, que seja dessa forma. Que seja de uma forma
que é harmoniosa. Vou precisar colocar ainda torre de 60 metros? Vou na área rural. Ninguém está abrindo mão desse tipo de estrutura. Em estrada, área rural, vai precisar ainda, tá? Então a lei também tem que interpretar essas torres, mas não da mesma forma que um postezinho de 18, 12, 20 metros. Esse ponto é crucial. Queria deixar essa mensagem aqui, porque eu acho que esse embate é muito grande nessa discussão. E uma coisa muito importante que o Fernando falou, a gente fala assim, impedir ou dificultar que o sinal chegue numa cidade ou crie barreiras para que, legais, afeta diretamente a população mais pobre. Porque hoje a conectividade da população mais pobre é através do smartphone. Esse cara não tem uma fibra ótica, ele não tem computador, ele faz a aula, ele acessa o que ele puder pelo celular. O celular é a maneira mais rápida e democrática de levar a conectividade para as pessoas. Então, se eu dificulto a entrada de antena celular, eu estou impactando diretamente as pessoas mais pobres. Então, isso tem que ficar muito claro, porque, para finalizar, não é só a lei, tá? A gente tem 2 problemas no Brasil quando se fala em avançar a conectividade. A lei, que está sendo muito bem tratado aqui, parabéns para a Câmara, e a morosidade. Não adianta você ter uma lei boa, e eu tenho N exemplos do Brasil, aí eu entro com o processo, 1 ano para dar licença. Você sabe disso, né, Fernando? 9 meses para dar licença. Aí vem lá a população, reclama, para tudo. Então tem que ter esse olhar também. Não é só a lei. É a lei e fazer a lei acontecer. Com muita agilidade, com muita praticidade, com muita convicção técnica. Seria isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu quero agradecer de verdade os 6 que explanaram aqui, porque mostra a riqueza que está tendo essa audiência pública. Fernando, Leonardo, os 4 representantes das empresas. Vocês enriqueceram demais. Vocês que vieram de São Paulo, de fora, enriqueceram demais esse debate, e eu tenho certeza que inclusive os vereadores dos municípios aqui em volta vão querer conversar com alguns de vocês depois para entender as realidades dos próprios municípios. E eu trago aqui um exemplo de um prefeito que eu fui conversar, que foi o prefeito Noi Coral, de Morro da Fumaça. Estão aqui 3 vereadores de Morro da Fumaça, e o prefeito disse assim: por que eu vou debater 5G se aqui em Morro da Fumaça eu estou com dificuldade no 3G? Justamente por isso, que é muito importante, e por tudo que vocês destacaram. Eu vou abrir para os questionamentos e comentários, começando pela mesa e pelos vereadores de Criciúma. Começando pela mesa, vereadora presidente Roseli, Potelec, Carol, deputado. Se alguém gostaria de iniciar fazendo comentário, aqui ou lá, você fica à vontade. Então, o diretor de desenvolvimento econômico de Criciúma, Aldinei Potelec, pedindo, obviamente, que a gente seja o mais sucinto possível para dar mais tempo. 2 minutos. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Nicolas, a vereadora presidente da Câmara. Em nome dos vereadores, cumprimentar todos os vereadores aqui de Criciúma e da região. Também o deputado Bruno Souza, o Fernando lá da CAT, né? Esqueci a Carol também. Todos os representantes aqui das operadoras, o pessoal da Unifique, enfim. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa, até porque, quando a gente está falando sobre essa questão do 5G, Criciúma ele está saindo na frente aí de muitas outras cidades no sentido de preparar o município para receber essa tecnologia. E a importância dos vereadores da região, porque realmente o que foi falado aqui, não tem como você sair hoje de Criciúma numa conexão 5G e de repente aqui na Içara, aqui no Morro da Fumaça, aqui no Cocal do Sul, que é 7 quilômetros de diferença, ou no Morro da Fumaça, que é praticamente conurbado, ou Forquilinha, e aí você não tem essa conectividade ali. Agora, foi muito importante o que destacou o pessoal das operadoras, porque a gente precisa falar, quando a gente for falar de 5G, a gente tem que falar o que vai impactar na vida do cidadão lá na ponta. Eu já fui vereador,
nós temos inúmeros vereadores aqui e a gente trata com pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que elas dizem assim, tá, o que é esse 5G? Para que isso vai impactar na minha vida? E aí foi muito bem colocado, né? Quando a gente fala, principalmente para as nossas cidades, a nossa realidade, Criciúma é uma cidade de 221 mil habitantes, mas nós temos vereadores aqui de Treviso que nós temos ali 5, 6 mil habitantes. De repente, o vereador lá do Treviso vai defender a questão do 5G, o eleitor dele vai dizer assim, tá, mas o vereador, tu vai falando de carro autônomo aqui em Treviso? Carro autônomo, como foi comentado, o vereador comentou do prefeito de Morro da Fumaça, carro autônomo em Morro da Fumaça, eu não tenho 3G normal, como é que eu vou falar de 5G? Então, isso é importante, desmistificar essa ideia de que o 5G é só para carro autônomo, para robô e coisas simples do dia a dia da população, como de fato a telemedicina, que alguns municípios já estão adotando, né? A questão aí da rastreabilidade do seu pet, hoje é um dos mercados que mais cresce no Brasil também, a questão do pet. Então essas questões simples é importante os vereadores levar para a sua cidade, levar para a sua população falando sobre isso. Está aqui o Juliano Colossi, que é o nosso diretor de planejamento do município. Nós temos, né, Juliana, aí uma questão justamente das questões urbanísticas, né, que aí esbarra muitas vezes, né, existe todo aquele movimento, muitas vezes dizendo que a antena faz mal, porque tem radiação, porque isso, porque aquilo. O Fernando apresentou muito bem. A radiação ela não é prejudicial à saúde do ser humano, nem do passarinho, assim por diante. Então isso também é importante a gente trabalhar junto da população para desmistificar isso, né? Isso não é prejudicial e é importante, né, Juliano Colossi, começando por Criciúma, a gente pensar nas questões urbanísticas. Da nossa parte aqui, junto com o Colossi, a gente pode assumir esse compromisso, vereador Nicolas, né, de a gente trabalhar para melhorar a questão urbanística, permitindo com que o mais rápido possível a lei no que diz respeito à questão urbanística seja mudada também, naquilo que for necessário mudar, e que também a gente possa adotar aqui no município de Criciúma um trâmite mais célere, né, nos processos de regularização. Então, era isso que eu gostaria de contribuir. Mais uma vez, parabenizar a todos. Obrigado, Potelec. Passar a palavra para a nossa presidente, Roseli De Luca. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa cidade. Quero cumprimentar e parabenizar o Nicolas por essa iniciativa, em nome da Câmara de Vereadores, por trazer esse assunto tão importante, tão atual para a nossa cidade. Vereador, sempre vereador, olha o desafio que você, como diretor do desenvolvimento e de inovação do nosso município, tem daqui para frente. Agradecer a explanação do Fernando, muito bom, nós aprendemos muito, que nós somos meio leigos nessa questão, mas deu para entender muito bem o que é o 5G e o que vai mudar e transformar a nossa vida. Deputado, bem-vindo à nossa cidade, é um prazer tê-lo aqui. Deputado que as pessoas gostam muito, e vou dizer, a minha filha é sua fã. Verdade, então eu teria que dizer isso. Até perguntei para o Nicolas, né? Nicolas, o deputado vai vir? Vou dizer para minha filha. E Carol também, representante da Anatel, muito bem-vinda. As pessoas, né, da Unifique, vocês têm um grande desafio, das empresas de telefonia do nosso país. Dizer a todos os vereadores que Criciúma, como cidade polo, ela está tomando a frente, e eu tenho certeza que o Nicolas vai fazer esta união da região sul para que nós possamos sair à frente e que possamos, num curto espaço de tempo, conseguir a tecnologia 5G, não só para Criciúma, porque Criciúma ela não faz nada sozinha. Criciúma precisa e depende de toda a região. Então, a todos os vereadores, muito, muito obrigada em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma pela presença de vocês, por acreditarem nessa nossa audiência. Agradecer muito também aos nossos vereadores de Criciúma que estão aqui.
E vocês podem ter certeza que o que depender da Câmara de Vereadores de Criciúma, a lei vai estar pronta no momento certo e colocar na nossa Câmara para todas as câmaras e todos os vereadores da região que nós estamos aqui para ajudar. Vamos aprender juntos, certo? E, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, Nicola, por todo esse momento muito precioso para nós. Obrigado, presidente. Carol, deputado. Primeiro, a Carol Calegari, só confirmando aqui. A Carol, ela é membro do Comitê de Usuários de Serviços de Telecomunicação da Anatel. Boa noite, vereador Nicola, vereadora Roseli, ao deputado, aos demais que compõem a mesa aqui, a todas as autoridades que se fazem presentes, ao pessoal das operadoras de telefonia também, explicaram aqui muito bem, né? Acredito que todos vão sair daqui muito bem informados no que diz respeito à tecnologia 5G. Vou falar aqui hoje muito rapidamente também, Nicola, para não tomar espaço de ninguém, mas não só como uma entusiasta da matéria, mas também como um membro do SEDUST e do Conselho de Usuários da TIM, estou vendo o Kleber ali atrás. E eu acho que, assim, foi muito bem explanado já, vai ser chover no molhado se eu explicar qualquer outra coisa. A gente já viu que a tecnologia 5G ela vai, de fato, mudar a maneira como a gente vive o nosso cotidiano, o mundo, de uma forma geral, mas é importante a gente salientar também o que a vinda dessa tecnologia vai acarretar e vai afetar positivamente não só enquanto o consumidor final, o usuário do serviço de telecomunicação, mas a infraestrutura das cidades, a infraestrutura dos serviços públicos e a política industrial da região, né? Que é a nossa região aqui, a gente sabe que é uma região, como alguém já citou aqui, bastante pujante e tem esse caráter vanguardista nesse sentido. E um outro ponto importante também, que a gente já comentou aqui, o Fernando falou muito bem também, e que fala sobre a questão das leis. Essa é uma matéria, um assunto que me é muito caro, já discuti isso há alguns anos atrás também junto com o Kleber. Essas leis que são a porta de entrada para que a gente possa ter aqui, enquanto cidadão, né, enquanto munícipe, a possibilidade desse leque de possibilidades, de fato, que é a tecnologia 5G, é só essa mudança, é só essa adequação que vai fazer com que nós possamos ter acesso a essas ferramentas, a esses benefícios. As legislações na região sul do país como um todo, não só na nossa região sul do estado, são de fato bastante restritivas, tem a questão dos licenciamentos com prazos bastante morosos, questões burocráticas também que acabam dificultando, e essa adequação vai fazer com que, de fato, isso tudo seja possível, essa tecnologia 5G chegue e melhore, como alguém também já falou aqui, as tecnologias que nós temos disponível. E só para complementar e terminar minha fala, passar a fala aqui para o deputado, é importante a gente relembrar também que a gente pensa sempre muito no aspecto do benefício corporativo que a vinda dessa tecnologia vai trazer para todos nós, mas há um reflexo e um benefício social também, que é importante e que todos já comentaram aqui, né? A melhoria nos serviços de saúde, de educação, de cidades inteligentes, da democratização e da ampliação desse serviço para aquelas pessoas que estão em localidades mais distantes dos centros das cidades ou nas próprias cidades que são mais rurais. Então, acho que era isso. Mais uma vez, parabéns, vereador, pela tua coragem para abordar esse assunto. É um assunto ainda polêmico, não deveria ser, né? Mas acaba sendo ainda. Então, parabéns. Eu espero que o conteúdo daqui de hoje e a tua coragem em colocar esse assunto em pauta reverbere nos municípios limítrofes aqui e que todos possam aí, de uma vez por todas, adequar e receber essa ferramenta nas suas cidades para os seus municípios. Obrigada. Obrigado, Carol. Passo a palavra agora para o deputado Bruno Souza, que é membro da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e agradecer muito a sua presença na noite de hoje, que engrandece também muito o nosso evento. Obrigado, deputado. Muito boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereador Nicola, boa noite a todos os vereadores aqui também presentes. Eu ouço todos falando sobre que esse é um tema muito polêmico, mas eu quero dizer que, da minha perspectiva,
Nós já melhoramos bastante, porque em 2019 eu me deparei com um projeto lá na Assembleia Legislativa que queria proibir o 5G. Então, da minha perspectiva, nós já avançamos um bom bocado. Aí hoje a Assembleia de querer proibir, nós estamos debatendo isso na Comissão de Ciência e Tecnologia. Aliás, debatemos agora. Tivemos um primeiro debate agora na segunda-feira também na reunião e fico muito feliz que nós estejamos debatendo isso. Até porque, para mim, falando pessoalmente, meu objetivo na política sempre foi tentar trazer um estado com mais prosperidade e oportunidades para os catarinenses. E basicamente um estado tem duas formas de gerar crescimento econômico e oportunidade. Ou nós aumentamos o número de jovens no mercado de trabalho, o que se torna cada vez mais difícil no Brasil, em que a pirâmide etária está mudando e sua característica demográfica está mudando, ou nós contratamos e desenvolvemos novas tecnologias. Esse é o caminho para o Brasil, desenvolver e contratar novas tecnologias. E nós estamos desesperadamente precisando produtividade, aumentar a nossa produtividade. Precisamos tornar o Brasil mais eficiente, mais produtivo, porque aí sim nós teremos oportunidade também de gerar mais oportunidades para aqueles que precisam. Nós precisamos desesperadamente disso. E, sem dúvida, o 5G é uma dessas formas. Mas como que funciona no Brasil, via de regra? E eu vou dizer por que estou tão feliz hoje com o dia de hoje. Geralmente, no Brasil, a iniciativa privada cria ou importa tecnologias e aí o Estado aparece e atrapalha. Aí o Estado aparece e não entende aquela tecnologia. O Estado aparece e não está adaptado àquela tecnologia. Geralmente é assim. Por isso que eu estou muito feliz com o dia de hoje, porque vocês estão revertendo esse curso. Estão fazendo o contrário disso. Estão se antevendo a isso. Meus parabéns de coração à Câmara de Vereadores de Criciúma e todas as câmaras que estão aqui presentes. Por favor, ajudem o Brasil a crescer. Por favor, ajudem Santa Catarina a ser mais próspera. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deixo a palavra, então, a gente ainda tem alguns minutos, deixo a palavra aberta aos presentes, aqueles que tenham interesse de fazer algum questionamento ou comentário. O microfone está aberto, só levantar a mão e a gente dá oportunidade. Caso não tenha... Juliano Colossi, que é servidor da... Tem que ir no microfone ali, Colossi. Isso, naquele ali. Juliano Colossi, servidor da casa. Ele não gosta muito que eu fale, mas ele é o cara que tem o plano diretor de Criciúma na cabeça. Ele entende tudo do plano diretor de Criciúma. Colossi. Boa noite a todos. Eu tenho 4 perguntas, na verdade, para fazer. Eu não sei se elas vão ter resposta na noite de hoje. A primeira é que eu lembro, lá em 1996, quando eu tive o meu primeiro celular, né? Foi um ano depois que eu entrei na prefeitura, que aí eu entrei na fila para ter um celular, né? E aí eu tive um número que eu tenho até hoje, que é o 78. Em Criciúma, o primeiro foi o 84. Daquela época até o início dos anos 2000, criou-se um monstro pelas academias, ou seja, o celular era uma arma radioativa, parecia, entre aspas, né? E isso ficou na cabeça de muitas pessoas desde então. Tanto que hoje, quando nós vamos liberar alguma torre de celular em locais onde é permissível aqui em Criciúma, a gente toma o cuidado de não ter muitas residências naquele local, né? Até porque a gente não tem essa informação, ou a população não tem essa informação de que aquele espectro ali, ele não é tão radioativo, não, ele não é tão contaminante, eu não sei como é que se fala, né? Isso não é informado, isso não é divulgado, né? Até porque aqui em Criciúma já ocorreu de torres que foram colocadas com licenciamento, tudo certinho, a comunidade entrou na justiça e a torre foi retirada por uma decisão judicial, né? Então isso é o que nos preocupa
em relação à legislação urbanística, que é aquilo que a gente vai ter que construir juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Municipal, que é o Conselho do Plano Diretor, para evitar essas situações no futuro. Uma das questões importantes, uma dúvida que eu fiquei, é que as antigas torres das áreas urbanas continuarão existindo e até quando? Aquelas torres que estão na cidade, que foram construídas muito antes da legislação, elas continuarão existindo? É uma dúvida que eu tenho. Rooftops, eles continuarão também existindo com essa nova tecnologia 5G? Né? E uma outra questão importante para a elaboração da legislação municipal vinculada com o zoneamento da cidade, né? Porque a gente tem aqui no município, de acordo com o CNAE, né, áreas ou zonas que são permitidas, proibidas ou permissíveis a instalação de antenas celulares. E o que a gente tem que prever para o sistema funcionar tecnicamente? Como que se deve ser o funcionamento para maior abrangência do sinal para transferir essa informação para o mapa de zoneamento de uso do solo? Então é essa informação que a gente precisa para que o sistema funcione e ele funcione dentro do zoneamento da cidade, ou seja, que seja permitido dentro do zoneamento, né? Então eu teria essas 3 perguntas que eu deixo aqui para a plateia, né? No caso, os técnicos se podem responder, ok? Martini vai me ajudar aqui. Nós somos parceiros de engenharia, já estou fora da engenharia há um tempo. Eu até baixar a máscara, vez passada eu falei com a máscara, faltou ar aqui, então me permitam tirar a máscara dessa vez. Bom, vamos lá. Essas são boas perguntas, tá? E são perguntas recorrentes. Eu venho aqui em audiências públicas em Criciúma já há muitos anos, porque eu estou, como eu falei, 22 anos na TIM, então já vim em várias audiências públicas aqui, já discuti esse tema bastante. Entendo, sim, que a comunidade... Eu fui até uma vez a TIM, foi levantar uma torre, a comunidade invadiu o terreno, eu fui lá conversar com eles, explicar tecnicamente. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, tem que realmente desmistificar essa questão da saúde. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito claro, que eu acho que o Fernando abordou muito bem. As TVs, o Martini até comentou da questão de você limpar o espectro, que agora o 3.5 teve que limpar o 700. Por que a gente teve que limpar o 700? Porque era a frequência da TV. Era a frequência da TV que existia todo dia dentro da nossa casa. 700 MHz. TV analógica. Com uma potência muito, 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 muito maior que a de celular. Por que a potência da TV é muito maior que a do celular? Porque TV, ela só tem um caminho, chama downlink. Eu lasco potência, chego na TV, ligo e funcionou. Eu só preciso desse caminho, o caminho da antena para a TV. Então eu posso pôr uma potência alta. Celular não funciona assim. Eu tenho que ir com o sinal e voltar com o aparelho para a antena. E esse aparelho aqui tem 2 watts no máximo. Então a potência de uma antena celular é muito pequena por isso. Por isso eu preciso ter várias antenas. Que bom se eu pudesse colocar uma só. Mas não dá, porque eu preciso que esse cara se comunique com ela. Então essa relação antena celular tem que acontecer. Diferente de uma TV que eu posso pôr uma potência alta e chegar lá. Veja, ninguém nunca reclamou da TV. Estou falando questão de saúde. Nunca ninguém falou, pô, essa TV aqui que eu estou assistindo minha novela me faz mal. 700 MHz, o mesmo espectro ali que foi colocado na tela. A mesma frequência eletromagnética não ionizante. Exatamente a mesma 4G 700 MHz. Então esse é um ponto, e nunca ninguém falou de TV. De TV que fazia mal, AM, FM, enfim. Então isso a gente tem que trabalhar. E aí eu vou dar minha experiência particular, eu vivi isso aqui em Criciúma. Eu fui numa audiência pública há muitos anos atrás, acho que quando foi a lei 2012-13 que ela foi alterada. 11. Isso, eu tive uma audiência pública e eu estava lá debatendo e o pessoal realmente muito acalorado, dizendo que fazia mal e eu falando que não, e dei todos esses exemplos práticos, técnicos, até da responsabilidade como pai que eu sou, engenheiro, de proteger meus filhos, porque eu moro numa região em Curitiba que tem bastante antena. E aí até que alguém fala, mas se eu colocar essa antena aqui, vai desvalorizar meu terreno. Eu falei, opa, peraí, isso aqui é um outro assunto. Então, assim, é saúde mesmo ou você está colocando a saúde simplesmente como uma desculpa para uma outra coisa qualquer que não seja saúde? Então, quando você, entendeu? Você leva informação, às vezes aflora
o real motivo. E mesmo que seja esse, não tem porquê. Aí é uma questão urbanística. A gente tem que entender que a gente vai ter que ter alguns postos, algumas antenas na cidade, como vai ter que ter uma distribuidora de gás, como vai ter que ter um posto de gasolina. De repente eu não quero ser vizinho no posto de gasolina, mas tem que ter posto de gasolina na cidade. Se não tiver posto de gasolina na cidade... Então, assim, essas coisas, aí cabe ao município, eu não quis entrar nesse viés de discussão. Só estou dizendo que, às vezes, quando fala em saúde, pode ter alguma coisa por trás. Pergunta que você fez é a questão do zoneamento. Todas as leis, se você pegar São Paulo, Curitiba, as Porto Alegre, né, não tem mais restrição por zoneamento. Não tem mais. Eu falei, a gente colocou um site agora na Praia do Pipa, que são ruas bem estreitinhas. A gente colocou em várias regiões tombadas, historicamente, como Brasília, como Ouro Preto, como na orla do Rio de Janeiro, como na orla de vários lugares. Qual que é o olhar que tem que ter? Bom, se essa área eu quero, por algum motivo histórico, turístico, preservar, eu posso falar assim, não, aqui não pode ter acima de tantos metros, aqui não posso torre treliçada. Ok, é um zelo que o município pode ter para determinadas regiões da cidade. O que a gente não recomenda é proibir. Se você proíbe qualquer tipo de equipamento, vai ficar sem sinal. Essa é a grande realidade. Não tem. Eu já fui em alguns debates, mas não tem como ter sinal sem antena. Eu vou dizer para vocês, não tem. Não tem como ter sinal sem antena. As antenas estão cada vez menores, cada vez mais imperceptíveis, cada vez mais disfarçadas, mas tem que ter antena. Então, assim, qual que é o olhar que eu recomendo para o município? Essa área aqui ela é turística, ela é tombada, eu quero cuidar, ter um zelo especial com essa região, eu deixo, de repente, limito a altura, limito a estrutura, né? Enfim, só pode ter de pequeno porte, não sei, eu posso ter um olhar assim. O que não pode é proibir. Porque tem lei que é assim, proibido colocar antena de celular em zoneamento tal. Bom, se proibir zoneamento tal, não vai ter sinal. Esse ponto é crucial, é uma questão urbanística, é planejar a cidade. Então, é essa a recomendação que eu faço. Com relação às antenas antigas, se elas vão permanecer, de maneira geral, vão. Assim, porque elas vão assim, por um tempo, sim, porque elas já estão provendo um sinal, já estão cobrindo uma área relevante, importante. E veja, hoje o grande desafio não é só ter sinal. O grande desafio eu olho aqui o meu sinal. Então, uma antena dessa, grande, que está aí há muito tempo, ela tem uma cobertura, eu olho aqui, tem sinal. Mas não basta ter sinal. Hoje tem que ter sinal e querer ver vídeo. Eu tenho que ter sinal e mandar meu vídeo. Então, não é só a cobertura, é capacidade. Então, mesmo no lugar que eu já tenho sinal dessa torre, eu coloco lá numa banquinha uma antena a mais. Eu coloco num estacionamento de uma farmácia, um poste daquele, com uma antena nova. Mas aqui eu já tinha cobertura? Eu já tinha cobertura, mas eu preciso de capacidade. Eu preciso de mais antena para que a pessoa possa fazer uso do serviço que ela quer, que é mandar vídeo ou ver vídeo. Então não é só a cobertura. Então essas antenas antigas, elas têm essa função ainda de manter essa cobertura geral e essas menores de garantir a capacidade. Tecnicamente é mais ou menos isso. Por favor, Martini, se quiser me corrija. E qual era a outra pergunta? Era essa do zoneamento? Torres e rooftop, sim. Rooftop assim, se você for... Eu quando viajo, eu fico olhando tem tela de celular. Porque você, porque eu fui para tal lugar, não tem. Todo lugar tem. Isso eu vou falar, como é que é? Síndrome de vira-lata que a gente tem. Dizer, no Brasil, não. Vai nos Estados Unidos, todo lugar tem. Eu fico olhando as antenas lá, tem poste, tem torre, tem tudo. Na Europa também tem. Claro que quando você vai para um pouco mais urbana, você começa a reparar isso. Tem muito em cima de prédio. Muito em cima de prédio. Agora, você sair um pouquinho ali da cidade, já vai ver um monte de torre. Então, não é assim, sabe? Porque a gente costuma dizer, porque só aqui? Não. Esquece isso. Tem em todos os lugares. E o topo de prédio é, sim, fundamental. Essa questão de saúde, a gente costuma mostrar uma foto que ela é emblemática. Você tem antena celular em cima da OMS. Você tem antena celular em cima de vários hospitais nos Estados Unidos. Então, assim, isso é uma imagem, né? Fala mais do que... Ela é autoexplicativa. Seria isso, então é bem importante, tá? Pessoal, só complementando o que o Kleber falou, o Kleber,
pela origem de engenharia dele, ele manja, ele entende desse assunto tanto quanto qualquer engenheiro, né, que trabalha na área técnica, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente salientar, principalmente para essa questão de saúde, tá? Como o Kleber falou antes, as frequências que a gente utiliza na telefonia móvel são as mesmas frequências que a gente utiliza em outras tecnologias, em outros tipos de serviços, e que alguns deles gradativamente estão, inclusive, mudando para dentro da telefonia móvel. Só que com uma pequena, mas grande diferença. Que isso eu gosto de falar em todas as oportunidades que eu tenho, porque isso diferencia a tecnologia do serviço celular de qualquer outra tecnologia, seja ela de rádio, de TV, mesmo de Wi-Fi ou internet, tá? Desde que o celular se tornou digital, se tem dentro do sistema uma... como é que eu vou comentar com vocês? Uma configuração, que ela é padrão para todas as herbes, que se chama controle de potência. Quando você tem o Wi-Fi lá na sua casa, e você tem o Wi-Fi lá, o equipamento na sala, e você está com o computador no quarto, ambos os equipamentos sempre vão estar transmitindo na potência máxima. Eles não sabem se eles estão perto um do outro ou não estão perto. A televisão, a rádio, vai estar sempre transmitindo na potência máxima. Ele não sabe se o usuário que está usando lá o sinal, ele está a 100 metros, a 500 metros ou a 20 quilômetros. O celular, ele tem essa inteligência. Desde a época do 2G, desde que ele se tornou digital. Então, o que acontece? Quem está preocupado hoje com saúde, e tem ainda essa preocupação, tem que entender que o nível de sinal que ele vai estar mais exposto nunca vai ser da torre do celular. Vai ser sempre desse carinha aqui. E quanto mais longe ele estiver de uma torre, mais esse cara... Lembra que o Kleber falou que o sistema celular ele é diferente da TV, né? Que só tem um sinal num sentido. A TV só manda o sinal, o rádio só manda o sinal porque não precisa receber nada de volta. No sistema celular, a gente tem uma via de duas mãos. O sinal tem que chegar da torre até o aparelho e tem que voltar do aparelho até a torre. E o usuário, o nível de sinal que o usuário vai estar sempre mais exposto, o maior nível de sinal que o usuário vai estar recebendo nele é sempre desse carinha aqui. E por essa questão do controle de potência, como eu falei para vocês, quanto mais perto esse cara aqui tiver da antena, menor vai ser o nível de sinal que ambos vão estar mandando. Que a torre vai estar mandando para aquele usuário e que o celular do usuário vai ter mandando para a torre. Então isso é uma questão muito importante. Esse nível de emissão seria regulado pela OMS? Regulado para a OMS. Como o Fernando falou, todos os terminais que são hoje homologados, eles passam por rigorosos testes em relação a isso, e esse nível de sinal, ele é infinitamente, mesmo na máxima potência, ele é infinitamente menor do que qualquer uma outra dessas tecnologias que a gente falou. Só se puder falar no microfone, porque tem o pessoal que está participando online. Complementando, né, quando a Anatel homologa qualquer produto e todos os equipamentos que a gente tem instalados na rede e todos os equipamentos, os terminais que são vendidos comercialmente, eles passam por esse tipo de homologação. Dando um exemplo para vocês, pessoal. Eu estou trabalhando com telefonia celular há 21 anos. Na minha sala... E em outras salas que eu trabalhei, em todos os escritórios que eu trabalhei, a gente tem uma anteninha parecendo esses detectores de incêndio, assim, em cima da minha cabeça. E eu estou muito bem. Não me preocupo com isso. Eu tenho mais preocupação, se eu fosse olhar em questão de preocupação, eu teria mais preocupação com o meu Wi-Fi, que está ali perto, porque o nível de sinal dele é maior do que desse carinha aqui. Ele é maior em termos de potência do que o sinal que eu estou recebendo de uma torre que está a 10, 15 metros do local onde eu estou. Então é muito importante isso, pessoal. A tecnologia móvel, a tecnologia celular, era uma das tecnologias que mais recebeu investimentos em termos de
de fornecedores, de grandes indústrias, e por questões de, inclusive, economia de energia, essas questões são muito importantes dentro da telefonia móvel. Então, de novo, pessoal, o sistema de telefonia celular é o sistema mais inteligente que a gente tem hoje de qualquer coisa que a gente usa sem fio. Ele é um dos únicos que tem essa questão do controle de potência que eu falei. E isso não é uma opção. Isso, inclusive, se não tivesse isso, a gente teria, inclusive, menos usuários podendo utilizar ao mesmo tempo o sistema. Então, é muito importante todo mundo ficar sabendo disso e saber que o nível de potência que ela está mais exposta é desse próprio carinha. E quanto mais ele estiver longe de uma torre, maior vai ser o nível, dentro de uma segurança altíssima mesmo no nível mais alto. Mas é desse cara aqui. Ok? Só para complementar, é perfeito, só complementando, é exatamente isso. Esse controle de potência existe até, pessoal, por uma questão técnica e por uma questão de economia de bateria. Então, se eu trabalho com meu telefone com uma potência mais baixa, minha bateria dura mais. É bem importante essa questão. E muito bem colocado, tá? Se eu quero me proteger, não é tendo a antena distante de mim. Se ela está distante de mim, meu aparelho vai estar na potência máxima. Mais um ponto. Independente de estar na potência máxima, certamente o Wi-Fi está dentro da casa, está na potência maior. Isso é certo, todo mundo, assim, não há discussão. O Wi-Fi tem em torno de 5 watts, os modem. Indiscutivelmente o Wi-Fi é maior. Então, me preocupa essa questão da prefeitura, assim, mas a gente olha para liberar uma torre se tem muita casa. Certamente quase todas as casas têm Wi-Fi. Então, é essa coisa que a gente concorda que a gente vai ter que desmistificar, porque as casas têm Wi-Fi lá dentro. Então, por que eu vou, de repente, impedir de colocar um poste de 18 metros? Que é um postezinho, não estou falando nem de uma torre, tá? Seria isso, tá, pessoal? Obrigado. Sabedores das particularidades que cada um pode ter em relação aos seus municípios, eu vou dar como encaminhamento dessa audiência pública o protocolo nos próximos dias da tramitação de uma nova lei para antenas aqui em Criciúma. Já conversei inclusive com o diretor Potelec, porque depois, enquanto o município encaminhar seu projeto de lei do que for necessário sobre uso e ocupação de solo, o que for necessário ser de iniciativa de município, o Potelec vai dar todo o encaminhamento necessário e o que for possível fazer enquanto legislativo, nós já vamos dar esse encaminhamento. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, dos vereadores que estão aqui presentes, para que a gente consiga fazer esse movimento regional. Obrigado, presidente, por todo o apoio que você deu para a realização dessa audiência pública. Obrigado aos 6 que fizeram as suas apresentações, Fernando, Leonardo, os representantes das empresas, muito obrigado. Vocês que vieram de longe para participar da audiência pública, eu valorizo demais e a Câmara de Vereadores, né, presidente, agradece demais a presença de vocês. Isso faz diferença, não só para Criciúma, mas para a região, porque eu tenho certeza, já vi aqui o Bianco de Orleans dizendo que quer conversar com o Kleber. Isso vai acontecer agora no final. Obrigado, deputado, obrigado, Carol, obrigado, Potelec, Fernando, presidente. Gostaria de agradecer em nome da Câmara de Vereadores e dos nobres colegas, cada um dos senhores e senhoras presentes, e nada mais havendo a tratar, também quero agradecer os meus 2 assessores, o Davi e o Eduardo, que trabalharam tanto nesses últimos dias para viabilizar a audiência pública, a equipe da Câmara de Vereadores, a equipe da TV Câmara que se esmerou para fazer essa transmissão também, e declaro encerrada a audiência pública. Boa noite a todos.